A paz do Senhor, povo de Deus, é uma alegria muito grande estar novamente com os amados irmãos, ministrando as revistas da Escola Bíblica Dominical, especialmente agora do terceiro trimestre de 2026. Revista de adultos, que neste trimestre tem com um tema profundamente missionário. Está aqui, a Igreja dos Gentios. Nós iremos entender e acompanhar como o Evangelho saiu do ambiente judaico, atravessou barreiras culturais, enfrentando, por sua vez, diversas resistências espirituais e alcançando, por fim, povos que, aos olhos de muitos judeus, estavam fora da promessa. É isso que nós iremos tratar, entender e explicar para os amados irmãos. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe aquele like, compartilhe com os irmãos para que mais pessoas tenham acesso ao aprofundamento de tópicos específicos. Então vamos lá. A lição de número 1 nos coloca diante de Atos capítulo 13, que é um dos momentos mais decisivos da história da igreja. É importante os irmãos perceberem que até aqui Jerusalém ocupava um lugar central, mas a partir de Atos capítulo 13, a narrativa ela muda de eixo. O evangelho começa a avançar com força para os gentios. E uma cidade chamada Antioquia da Síria se torna uma poderosa base missionária. Quando nós estudamos o livro de apoio, o pastor Wagner Gabi destaca que Atos capítulo 13 marca uma grande virada. O foco deixa de estar principalmente em Jerusalém e na evangelização dos judeus e agora se torna ou volta a sua missão para os gentios, ou entre os gentios, para que o evangelho também fosse pregado. Então, este vídeo, eu quero deixar claro, não é apenas para repetir ou ensinar os tópicos e subtópicos da lição. Este vídeo é para quem já leu a lição e quer aprofundar uma pergunta que está por trás do texto. Uma pergunta que mexe com a igreja nos dias de hoje. Escute, o Espírito Santo ainda fala ou a igreja só aprendeu a fazer eventos? Vamos responder? Vamos juntos? Caminhe conosco. Vamos aprender o que o Espírito Santo tem para nos ensinar. Atos capítulo 13 não começa com uma reunião de planejamento. Atos capítulo 13 não começa com uma estratégia de crescimento. Quando olhamos para esse texto, daqui não percebemos uma campanha publicitária. Quando olhamos para Lucas escrevendo Atos capítulo 13, começa com uma igreja servindo ao Senhor, jejuando e ouvindo ou sendo sensível à voz do Espírito Santo. Escute bem isso. Olha o que o texto bíblico diz. E servindo eles ao Senhor, o texto fala, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Para a obra que tenho chamado, para a obra que tenho recrutado, tenho colocado, tenho posto. Então, escute bem, esse pode ser o coração da lição, e é exatamente por isso que o tópico que iremos aprofundar é o tópico 2, subtópico 1, ou seja, o Espírito Santo que conduz a missão. É aquilo que nós iremos tratar na presente lição. Então, qual que é a grande questão? Quero que isso fique muito claro para os amados irmãos. A pergunta é, quem está conduzindo a igreja? Faça essa pergunta. Alguns dirão o pastor, o sínodo, o concílio, uma convenção. Quem está conduzindo a igreja do Senhor? Porque nós entendemos e sabemos que a igreja pode ter calendário, mas às vezes não tem direção. Pode ter evento, mas não tem, às vezes, envio. Pode ter movimento, mas às vezes não tem missão. Pode ter agenda cheia, mas o altar pode estar vazio. Pode estar repleta de atividade, de segunda a segunda, em nome de Deus, mas com pouca voz e sensibilidade ao próprio Senhor, ao Deus da obra. É isso que Antioquia da Síria vem para nos confrontar. Por quê?
Porque quando estudamos Atos capítulo 13, percebemos que ali era uma igreja viva, multicultural, generosa e também missionária. Mas escute bem, a força de Antioquia não estava apenas na sua localização estratégica. Antioquia era importante, sim, mas ela ficava distante de Jerusalém. Tinha uma influência cultural, era greco-helenista, possuía uma numerosa população judaica e até chegou a ser considerada por muitos, como uma das grandes cidades do Império Romano. Então, o pastor Wagner Gabi, ele descreve no livro de apoio que a base principal da evangelização aos gentios é também chamado aqui por ele como o quartel-general das viagens missionárias de Paulo e Barnabé. É isso que o querido pastor coloca no seu livro de apoio. Mas eu quero demonstrar para os irmãos aqui, prestem bastante atenção e anotem. Sabe qual é o segredo de Antioquia? Não era porque a sua localização era estratégica. O ponto aqui não é geográfico. O segredo de Antioquia era espiritual. Repita isso em sala de aula. O segredo de Antioquia era espiritual. Ou seja, Deus não escolheu Antioquia apenas porque era uma cidade estratégica. Deus usou Antioquia porque ali havia uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Guarde isso, anote, replique em sala de aula. E aqui está uma verdade forte. Escute, a igreja que ouve o Espírito pode estar longe do centro religioso, mas nunca está longe do centro da vontade de Deus. E isso que é mais importante. Os irmãos sabem, conhecemos as narrativas envoltas à cidade de Jerusalém. Jerusalém tinha história, Antioquia tinha disponibilidade, Jerusalém tinha tradição, Antioquia tinha sensibilidade. Jerusalém era o berço, Antioquia se tornou a base de envio. Olha como isso é importante. Isso precisa nos fazer, deve provocar com que pensemos e reflitamos, porque muitas vezes nós valorizamos demais o lugar, o nome, a estrutura, o tamanho, a tradição, a influência. Nós valorizamos tudo isso. Mas Atos capítulo 13 nos lembra que Deus não está procurando apenas instituições organizadas. Sabe o que Deus procura? Deus está procurando comunidades rendidas que se prostram diante da sua voz e sejam sensíveis a escutá-lo e a ouvi-lo de todo o seu coração. É isso que Deus procura. E aqui que o texto ele se torna extremamente atual. Por isso que eu aprofundei em Atos capítulo 13. Apenas nesse texto, que é a base, o texto áureo da presente lição. Porque, a bem da verdade, a igreja contemporânea nós aprendemos a organizar muita coisa. Aprendemos a montar congressos, montar conferências, cultos temáticos, agendas, campanhas, programações. Nós somos especialistas em departamentos, em escalas, em calendários. Mas escute bem, nada disso é necessariamente errado. É verdade. O problema começa quando a igreja confunde as atividades com obediência. Esse é o grande problema. Termos tudo isso não é errado. O problema é quando trocamos. Colocamos a atividade no lugar da obediência. Isso é mais importante. Nem toda atividade religiosa é missão. Nem todo evento, escute bem, evangélico, é fruto da direção do Espírito. Nem todo movimento, em nome de Deus, nasceu no altar. Guarde isso no seu coração. Que isso provoque as nossas entranhas a melhorarmos e nos prostrarmos diante da sua grandeza. A revista ela é muito clara ao dizer que a missão da igreja ela não nasce de estratégias humanas, mas nasce do agir do Espírito Santo. E ela também nos provoca. Professor, olhe para cá. Ela também deve levar o professor, o aluno, a refletir sobre a transição da igreja. A transição da igreja judaica para a missão gentílica. E essa transição destaca, por sua vez, a ação do Espírito Santo.
É isso que sobressalta os nossos olhos. É o agir do Espírito Santo que está em voga aqui, que se destaca. A pergunta não é apenas, estamos fazendo algo? A pergunta é, estamos fazendo aquilo que estamos realizando? Nasceu da escuta, da oração, da palavra, da direção do Espírito Santo? Essa é a grande pergunta. Se o que estamos realizando provém dele, ele que está nos direcionando. Atos capítulo 13 mostra uma igreja que não decidiu primeiro pedir bênçãos para depois buscar e obedecer. Atos nos mostra o contrário. E isso é muito diferente, povo de Deus que estão aqui conosco, pois serão breves minutos que nós iremos discutir, o ativismo religioso. O ativismo religioso diz, o que podemos fazer? É isso que o ativismo diz. A espiritualidade bíblica pergunta, Senhor, o que tu queres que eu faça? O que o Senhor quer que façamos? Olha a diferença, ativismo religioso de espiritualidade bíblica. O ativismo se move pela necessidade de aparecer. A missão de Deus se move pela obediência. Enquanto o ativismo busca o resultado para provar eficiência, a missão ela busca fidelidade para glorificar ao nome de Cristo. O ativismo religioso, ele cansa a igreja. Escute bem, o ativismo religioso cansa a igreja, exigindo sacrifício, exigindo entrega, enquanto a missão, ela glorifica o nome do Senhor por tudo que ele é e por tudo que ele faz. A igreja de Antioquia estava servindo ao Senhor, jejuando, e isso revela uma comunidade que estava em adoração, uma comunidade que estava em dependência e principalmente uma comunidade que estava em consagração. Antioquia ela não estava tentando arrancar uma resposta de Deus, ela estava colocando-se em posição de ouvir a sua voz. Essa é a grande diferença. Então, o Espírito Santo, nesse contexto, em Atos capítulo 13, fala, apartai-me. Olha como é poderosa essa palavra. Apartai-me. E essa palavra é decisiva para a presente lição. O pastor Wagner Gabir, no livro de apoio, ele explica que a palavra apartai-me tem o sentido de separem para mim. Está aqui, Saulo, Barnabé, separem para mim. E esses dois não foram separados para um projeto pessoal, não foram separados para uma aventura ministerial, ou simplesmente para uma plataforma religiosa. Eles foram separados por Deus para uma obra que já pertencia ao próprio Senhor. Essa é a grande diferença do apartai-me, do separem para mim. Eu quero esses dois. É a vocação que entra em cena. Aqui há uma profundidade tremenda. O chamado, escute bem, ele não começa na ambição do obreiro. Não é aqui que começa o chamado. Ele começa primeiramente na vontade do Espírito Santo. Aí sim escutaremos, apartai-me. Escute, isso pode até confrontar muitas pessoas que às vezes confundem chamado com o desejo de visibilidade. Há pessoas que dizem, Deus me chamou, mas não suportam serem provadas. Algumas pessoas dizem, eu tenho chamado, mas não aceitam ser enviadas pela igreja. Alguns dizem, pastor, eu tenho missão, mas não se submetem à palavra, não se submetem à oração e não se submetem à liderança e também ao corpo de Cristo. Olha o que Atos capítulo 13 nos mostra. O Espírito Santo, ele chama, mas a igreja é que discerne. O Espírito Santo separa, mas a igreja ora. O Espírito Santo envia, mas é a igreja que impõe as mãos. Escute bem isso, o chamado, ele é divino, mas não é individualista. Tem de haver esse reconhecimento, essa clareza no meio da comunidade. E essa é uma das maiores correções que Atos capítulo 13 faz à nossa época. Ser separado por Deus não significa agir isolado da igreja. Significa ser
reconhecido, enviado, sustentado pela igreja para a obra de Deus. É isso que é chamado. E aqui é preciso deixar algo muito claro para os amados irmãos. O Espírito Santo, ele não é um inimigo da ordem. Ele não é um inimigo da igreja local. O Espírito Santo não é um inimigo da liderança. O Espírito Santo, escute bem, ele não é um inimigo do discernimento comunitário. Porque o mesmo Espírito que fala é o Espírito que conduz a igreja em oração, em jejum, em envio, mandando e também em responsabilidade. É por isso que uma pergunta prática, uma pergunta muito simples, ela surge. Como saber se é o Espírito Santo falando ou se é apenas emoção humana? É uma grande pergunta que você pode provocar em sala de aula. Então, quando olhamos para Atos capítulo 13, alguns sinais nos são dados. Escute bem, vamos responder? Quando é o Espírito Santo, a direção nasce em ambiente de culto, oração e consagração. Quando é o Espírito Santo, a direção ela não contradiz a sua palavra. Quando é o Espírito Santo, a igreja, a comunidade, ela reconhece com maturidade. Quando é o Espírito Santo, o resultado não é uma autopromoção, não é um nepotismo eclesiástico, mas é a missão de Deus em voga que queima no coração daquele que é chamado. Quando o Espírito Santo chama, Cristo é anunciado e povos são alcançados. Escute bem isso e guarde no seu coração. O Espírito Santo não chama para alimentar a vaidade de uma família. O Espírito Santo não chama para apenas conclamar alguém que tem um rostinho bonito e fala bem. O Espírito Santo não chama para que pessoas sejam autopromovidas, se tornem famosas, dando continuidade na empresa da sua família, dos seus pais, dos seus amigos, ou de quem quer que seja porque casou com alguém. Não. É o Espírito Santo que chama para que o seu reino seja propagado, que o seu reino seja expandido. Nem todo sonho ministerial ele vem do altar. Algumas coisas, às vezes, vêm da carne, com roupa de uma certa espiritualidade. Nós temos que tomar cuidado com isso. O chamado verdadeiro passa principalmente pela palavra de Deus, passa pela oração, pelo jejum, pelo discernimento da igreja e bem como pela disposição de servir, sem buscar glória para si. Guarde isso. Replique isso, ensine isso em sala de aula. Quando olhamos para Barnabé e Saulo, eles não estavam procurando palco, eles estavam servindo ao Senhor. E é impressionante notar isso. O Espírito Santo ele falou com homens que já estavam servindo. Eles não eram vagabundos ministeriais. Saulo e Barnabé já eram servidores, já estavam com a mão no arado. Muita gente quer ser enviada, mas não quer servir. Quer ir às nações, mas não servem na igreja local. Eles querem microfone, querem pregar, mas não querem a toalha. Quer destino profético, mas não quer disciplina espiritual. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mais uma vez, queridos irmãos, esse texto é muito profundo, por isso que fiz questão de apenas tratar desse tópico. Atos capítulo 3, o envio nasce no serviço. Antes de serem missionários diante dos povos, Barnabé e Saulo eram servos diante de Deus. Olha como isso é importante. Isso também nos faz refletir e nos leva a outra verdade provocativa. A igreja cheia do Espírito Santo não retém os seus melhores obreiros. Ela os envia. Guarde isso. Envia. Antioquia não enviou as sobras. Antioquia não enviou quem estava dando trabalho. Enviou Barnabé e Saulo. Enviou gente importante,
gente útil, gente necessária, gente que fazia diferença na comunidade local. Essa é a grande diferença do que vemos muito nos dias de hoje. Isso confronta muito a nossa mentalidade institucional. Perceba isso. Muitas igrejas dizem amar missões, invisto em missões, mas não querem perder pessoas boas. Dizem crer no envio, mas só enviam quem não fará falta. Essa é a verdade. Dizem que o reino é maior, mas estas comunidades funcionam como se a sua estrutura fosse o centro de tudo. Só que Antioquia nos mostra outra lógica. Igreja do reino não acumula talentos. E repita comigo, igreja do reino não acumula talentos. Igreja do reino envia testemunhas. É isso que devemos perceber. A igreja que só ajunta, mas nunca envia, ainda não entendeu Atos capítulo 13. Guarde isso. A igreja, ela que só quer crescer para dentro, perdeu a lógica da missão. Porque a missão não é um departamento da igreja. Escute bem, missão não é um departamento da igreja. É parte da identidade da própria igreja. É isso que é missão. É um DNA missionário. A própria revista afirma que Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Então escute bem, uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina e que a obra missionária não é programação, mas é identidade. A obra missionária não é apenas um culto na semana, mas é o próprio DNA da igreja. Então, essa frase ela precisa ficar gravada no teu coração. Escute, repita comigo, missão. Vamos, missão não é programação. Missão não é programação. Missão é identidade. Repita. Missão é identidade. Então, devemos perceber que se a igreja só faz missões em um mês do ano, é o que percebemos em muitas igrejas, talvez missões ainda seja apenas um tema. Apenas um tópico a ser estudado. Mas quando a igreja ela entende Atos capítulo 13, missões deixa de ser campanha e se torna uma pulsação. Essa é a grande diferença. A igreja ora missionariamente. A igreja ensina missionariamente. A igreja ela contribui missionariamente, forma líderes missionariamente, envia missionariamente, prega entendendo que Cristo tem ovelhas entre todos os povos. Essa é a igreja dos gentios. Essa é a comunidade do Espírito Santo. Esses são os atos dos apóstolos, ou atos do Espírito Santo, narrado por Lucas aqui, nesse compêndio doutrinário. Olha como é importante. Devemos perceber, isso não significa que todos terão o mesmo papel. É verdade, alguns vão, outros ficam, alguns sustentam, outros intercedem, outros discipulam, outros contribuem, mas todos participam. Todos participam. Atos capítulo 13 não é apenas sobre 2 missionários chamados. Atos capítulo 13 é sobre uma igreja inteira envolvida na missão de Deus. É isso que devemos guardar, entender e replicar em nossos corações e principalmente em sala de aula. E esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero que fique para todos vocês. O Espírito Santo não falou apenas com Barnabé e Saulo. Ele falou no meio daquela comunidade, no meio da igreja, e quando a igreja ouviu o evangelho, a partir daí, ele avançou. Então, vamos resumir, vamos fechar aqui com chave de ouro, para que vocês guardem no coração. A verdade prática da lição resume isso de forma muito bonita e de forma muito especial. Quando a igreja ouve o Espírito, quando a igreja escuta a sua voz, o evangelho avança e vidas
são alcançadas para a glória de Deus. É isso que devemos entender. É isso que a nossa alma tem que gritar. Talvez o maior problema da igreja de hoje não seja a falta de recursos. Talvez seja a falta de escuta. Não seja falta de agenda. Talvez seja a falta de altar. Talvez não seja pessoas talentosas, mas sejam pessoas rendidas, entregues com o coração em chamas ao Senhor. Talvez não seja eventos, mas seja a falta de envio. É isso que devemos perceber, ajustar e melhorarmos como comunidade do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nesse ponto precisamos tomar cuidado com o engano. Pensar que ser pentecostal é apenas crer nos dons espirituais, falar sobre poder, cantar sobre fogo e defender a atualidade do batismo no Espírito Santo. Eu digo para vocês, Atos dos Apóstolos, tudo isso é importante. Mas quando estudamos, que é o tema da presente lição, Atos capítulo 13 mostra que uma igreja verdadeiramente pentecostal não é apenas uma igreja que fala em poder. É uma igreja que obedece à direção do Espírito Santo. Isso é o que caracteriza uma igreja verdadeiramente pentecostal. Então, guarde isso, leve em sala de aula. Pentecostalidade sem missão vira experiência fechada em si mesma. Pentecostalidade sem envio vira culto intenso, mas sem expansão. Pentecostalidade sem obediência vira emoção religiosa. Essa é a grande diferença. Quando olhamos para Atos, capítulo 1, verso 8, o Espírito Santo ele foi derramado para fazerem as pessoas ou a igreja ali testemunhar. Esse é o intuito do Espírito. Lá diz, não, apenas recebereis poder. O texto completa, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. É isso que Atos capítulo 1, verso 8 tem para nos ensinar. Então, o poder sem testemunho, ele é uma distorção. Unção sem missão é contradição. Espiritualidade sem obediência é apenas aparência. Antioquia nos chama de volta ao centro. Há uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que ouve, obedece e também envia. Repita isso comigo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Ouve, obedece e envia. Por isso, a pergunta final, para encerrarmos, não é apenas a igreja tem o Espírito? A pergunta correta é, a igreja está sendo conduzida pelo Espírito Santo? Essa é a grande pergunta que faz total diferença. Porque podemos dizer que cremos no Espírito Santo. Todos nós podemos dizer isso. Mas ao mesmo tempo viver como se tudo dependesse apenas da nossa criatividade. Podemos cantar sobre o Espírito Santo, entoar cânticos espirituais, mas nunca parar para ouvir ou ter a sua direção. Podemos fazer eventos sobre avivamento e continuarmos presos às nossas, podemos dizer, zonas, perímetros, fronteiras, muros estreitos de um consolo emocional interno. Por isso que a lição de número 1 nos obriga a entender. Nós somos governados pelo próprio Espírito. O Espírito Santo, ele fala conosco, ou é apenas a nossa agenda que sobressalta na nossa semana, no nosso mês? E eu sei que já estou me delongando, às vezes eu me empolgo para falar um pouco desse tema, mas eu quero encerrar com uma reflexão. A igreja de Antioquia, ela não era perfeita, mas ela era sensível.